começar a prece, a preleção de hoje é o Cristo Consolador. O Cristo Consolador, aquele que está ao nosso lado, nos colocando, nos consolando nas nossas dores, nas nossas aflições. Vamos começar com a prece e logo em seguida eu entro para falar um pouquinho mais sobre esse Evangelho de amor do Mestre Jesus e entendermos o porquê das nossas aflições, das nossas dores. Querido Mestre, que a Tua luz nos ilumine, que a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa mágoa possa se dissipar na Tua luz de amor. Querido Mestre, que aqueles nossos irmãos que estão conosco também sejam beneficiados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Assim, quando nós elevarmos os nossos pensamentos e abrirmos os nossos corações, que essa luz possa alcançar também aqueles a quem nós amamos e rogamos que estejam nos Teus braços e na Tua paz. Que fique conosco hoje e sempre, Mestre Jesus. Queridos amigos e amigas, o Cristo Consolador. O que podemos entender como o Cristo Consolador? Vejam, Jesus é o grande médico das almas, não dos corpos. Por que Ele é o grande médico das almas? Porque Ele conhece cada alma nossa em profundidade. E por conhecer a nossa alma em profundidade, sabe do nosso sofrimento, da nossa tristeza, das nossas misérias, das nossas sombras, dos abismos nos quais nós estamos caídos. Também, não basta conhecer o Mestre Jesus, Ele veio para apresentar para cada um de nós, a sua terapia recuperadora. A sua terapia onde nós vamos entender que Ele vai nos libertar e evitar que nós tenhamos novos cometimentos de tristeza, de angústia, de solidão e vazio existencial. Por conhecer as causas que desencadeiam as nossas aflições, Jesus nos propõe como recurso para a libertação da alma. Essa alma que está aflita, essa alma que está mergulhada na sua própria escuridão, Jesus propõe a conquista da luz interna. Quando nós conquistamos a nossa luz interna, nós superamos lentamente toda a escuridão que está nas nossas consciências. Buscar a luz do exterior não nos ilumina. Buscar a luz que vem de fora apenas permite que nós façamos sombra em nós mesmos. E esse Mestre das almas, no seu amor infinito, nos diz: vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Jesus está dando uma ordem, Ele está dando um comando: vinde a mim. Precisam me procurar, precisam caminhar ao meu encontro. E essas dores, esses sofrimentos, essas tristezas, essas sombras, essa solidão, esse vazio da alma, eu vou aliviar. Ele fala isso de uma forma compadecida dos nossos sofrimentos. Jesus nos chama para aliviar as dores da nossa alma. Procuramos Jesus inutilmente lá fora para curar as dores do nosso corpo, para curar as feridas do nosso corpo, para curar os abismos que nós mesmos cavamos. E quando nós temos as dores da perda de um ente querido, quando nós olhamos para a frente e não se encontra mais conosco, está em nossa alma, está em nosso pensamento, um filho, uma filha, um pai, uma mãe,
que partiu, sem pedir licença, sem pedir autorização. Quer prova maior de amor? Quando o Mestre nos diz: eu me vou para construir outras moradas na casa do meu Pai, para vos abrigar, para vos receber. É um consolo. Não há vazio. Nada desaparece. É nessa forma que Jesus vai nos ensinando o cultivo do amor. Quando nós cultivamos o amor, esse amor cultivado em nós é capaz de anular todos os prejuízos e evitar novos sofrimentos. Porque nós nos sustentamos indo até Ele. E a forma de nós irmos até Ele é pela forma da oração. Falar com Ele. Daquilo que nos fere profundamente. Da saudade que sentimos. Da angústia. Da tristeza. Da solidão. A oração, falar com Jesus, é o canal que vai permitir que essa luz irrigue o nosso coração tão combalido e tão triste. Nos consolando, nos fortalecendo, porque essa luz procede de Deus e dá vida a cada um de nós. Quando nos encontramos nos mais profundos abismos, na mais densa escuridão, onde todos os sofrimentos, todas as misérias, todas as decepções, todas as dores físicas, todas as perdas que nós passamos de entes queridos, encontram consolo. Por isso Jesus é o Consolador prometido. Na confiança, nos ensinamentos de Jesus, que veio nos ensinar que as aflições, as dores, são passageiras. E que o amor do Pai é eterno. Quando nós, no máximo do nosso desespero, acreditamos que nada mais existe, Jesus nos fala que é passageiro. E aí entendemos porque o Mestre disse: Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Porque a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Consola-me, Pai, para que eu possa suportar as dores, as ofensas, o escárnio, as agressões, as chicotadas, as acusações. Dá-me força, Pai, porque tudo é passageiro. Consola-me. E dessa forma Jesus nos ensina que buscar o Pai para nos consolarmos é obrigação de cada um de nós. Nós, seres humanos, todos nós, somos a somatória das nossas aspirações, dos nossos desejos. Mas também somos o resultado de como usamos esses recursos, que podem nos libertar ou escravizar. O amor pode nos libertar. O egoísmo escraviza. Mas confundimos egoísmo com amor. E pensamos que estamos amando enquanto estamos prendendo. Isso não é amor. Isso é egoísmo. E a parte de consolar é aprender que o Pai ama a todos e o Pai liberta a todos. Não há egoísmo. Então a existência de cada um de nós, é verdade, é um pesado fardo. Muitas vezes achamos que não suportaremos caminhar com esse fardo. Ou foi colocado mais cedo em nossas costas, ou foi colocado recentemente. Mas esse fardo é a mesma cruz que Jesus nos fala: pegue a sua cruz e siga-me. Não desista do caminho, não abandone, porque terás que recomeçar. Dessa forma, nós não podemos permitir que um tormento mental que é nosso, um conflito na nossa consciência escurecida, impeça a nossa jornada, o nosso caminhar. Impeça que percebamos a presença dos amigos ao nosso lado, nos consolando. E quando oramos do nosso coração, não as rezas prontas, que pegamos facilmente na internet e ficamos repetindo. Não é isso. É entrar no silêncio do teu quarto,
É entrar no silêncio do teu coração e falar com o Pai. Pai, conhece a minha dor. Pai, conhece o meu sofrimento. Pai, quanto eu sofro. Por favor, me ilumine para que eu tenha força para continuar. Dê-me um consolador que eu preciso. Então a oração, ela vai desfazer essas ondas escuras que estão nos envolvendo, que estão tirando o nosso discernimento, a nossa razão, a nossa análise. A oração nos liberta, porque não é o que nós pedimos, é o que nós necessitamos. E o Pai sabe melhor do que aquilo que nós pedimos, e nos concede aquilo que nós precisamos para acalmar o nosso coração, nos consola. E através da oração, de falar com Deus, é que nós nos identificamos com outras energias de paz. E a nossa mente que estava perdida, solitária, questionando a existência como um todo, acreditando que o Pai nos pune, essa mente começa a ficar mais clara, ter discernimento, e percebe que na soberba do egoísmo, na nossa revolta, na nossa falta de humildade, nós mergulhamos o nosso coração em uma estrada de profundas dores e sofrimentos. Esquecemos os consoladores prometidos. Quem são os consoladores, Antônio? Cada um de nós tem um amigo espiritual ao seu lado, para nos consolar, para nos abraçar, para dar a mão para nós, nos acompanhar. Consolador, aquele que acompanha, aquele que segue, aquele que permanece ao lado. É dessa forma que nós precisamos falar com esse Consolador. Não permitir que aquele que quer a nossa tragédia, aquele que não consola, aquele que aumenta a dor, aquele que aumenta o sofrimento, fale conosco. Porque ele não terá piedade. E ele nos levará assim a chegarmos ao ponto de atentarmos contra a nossa própria existência. Como dizem os amigos espirituais, assassinos de nós mesmos. Assim sendo, quando o Mestre diz, vinde a mim vós que sofreis, e eu vos aliviarei, ele está nos alertando para que não nos aconteça algo pior. Vigiai os vossos pensamentos. Vigiai as vossas intenções. Porque quando há amargura, quando nós nos sentimos sem consolo, quando nós nos sentimos abandonados, quando nós percebemos que não há alternativa, nós perdemos a esperança. Mergulhamos no vazio de nós mesmos. E não adianta acusar a espiritualidade. Não adianta olhar para o Pai e dizer, Pai, por que me esqueceste? Pai, por que me abandonaste? Não é isso. No nosso egoísmo, na nossa dor, nós esquecemos que o amor não prende, o amor liberta. Nós abrimos a nossa alma e choramos sim de saudade àqueles que partiram. Esperançosos de quando o Pai nos chamar também, nós vamos reencontrá-los. Nós vamos ser abraçados por eles. Bem-vindo, meu pai, bem-vinda, minha mãe. Bem-vindo, meu irmão. Estamos aqui para festejar a sua volta, o seu retorno. Venha, porque nós também fomos consolados. Nós também fomos abraçados. Nós também fomos amados. E nesse reencontro, toda a dor, toda a solidão, toda a saudade se transforma em alegria. E nós seremos chamados para a espiritualidade, deixando o nosso corpo cansado. Aquele corpo que nós temos hoje, que nos permite rir, chorar, aprender, fazer algo que podemos considerar bem ou mal, mas nós estamos aprendendo. Nós temos a bênção da encarnação. Nós temos a bênção da nossa inteligência, um coração que bate, um sangue que percorre todos os nossos corpos, amigos, irmãos, companheiros, encarnados e desencarnados. E somos leves como o vento quando nós encontramos os nossos amados que partiram antes. Esses amados, ao perceberem a nossa leveza, sabem que assim chegamos
porque nós os amamos, mesmo com saudades no coração. Nós aprendemos a libertar, aprendemos a nos consolarmos. E Jesus diz: se me amais, outra condição, amas Jesus, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que envie outro Consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo material, esse mundo nosso, não pode ver, porque não o vê e nem o conhece. Conhecemos o amigo que está ao nosso lado? Conhecemos aqueles que nos acompanham dia a dia? Conhecemos aqueles que nos consolam e secam as nossas lágrimas? E dizem: confiança, irmão, o Pai ama, tenha força, tenha coragem, não desista. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Quais são esses mandamentos? Apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei, eis aí todos os profetas, eis aí todos os mandamentos. Liberdade para nós, mas essa liberdade implica amar. Amar e amar. Amar a Deus, seguindo os seus mandamentos, e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós não nos amamos, não adianta dizer que amamos o próximo. Quando dizemos que amamos o próximo e não amamos, também não amamos a Deus. Não importa que Deus é esse, não importa como eu entendo. O importante é entender que o Espírito é eterno, o corpo não. A morte não existe. O corpo é relativo, é temporal, acaba. E não somos separados daqueles que nós amamos. O Mestre Jesus já nos disse isso. Aqueles que se amam, o Pai não separa. Infeliz aquele que, conhecendo a forma de amar e de se ligar aos seus entes queridos, abandona por egoísmo, por desejos inexplicáveis, rejeitando a oportunidade que está sendo dada do aprendizado, aguardando esses impositivos que virão em forma de sofrimento e dor. Virão. Não pensem que não virá, porque virá sim. E Joana de Ângeles nos diz que nada se aniquila, nada acaba. E os mortos não têm interrompido o fluxo existencial. Apenas se transferem de uma faixa vibratória para outra. Nós nos deslocamos temporariamente para a espiritualidade. Ficamos lá um tempo, voltamos para a carne, temporariamente. Ocupamos um novo corpo, uma nova família, uma nova função, um novo sexo. Temporariamente. Já fomos pais, já fomos avós, já fomos tios, já fomos irmãos, já fomos esposo, já fomos esposa, já fomos do sexo masculino, já fomos do sexo feminino. Temporariamente. E em todas essas oportunidades, nunca estivemos sozinhos. Mesmo quando nós, na nossa maior perversidade, nós estávamos acompanhados de amigos que oravam e pediam por nós. Então os nossos entes queridos continuam a viver. E isso é um consolo para nós. Eles se comunicam conosco. Eles estabelecem laços de intercâmbio conosco. Eles aguardam os afetos que nós damos a eles. E nós recebemos os afetos deles. Eles nos consolam. Nós os consolamos. E somos consolados. O Cristo Consolador nos promete, nos mostra que as nossas dores, por mais profundas que sejam, elas podem sim acompanhar as nossas pessoas queridas, com altas cargas de emoções desequilibradas, que vão alterar, que vão causar caráter de autopunição não afetivo. É preciso olhar para nós e entender que consolar, muitas vezes, é olhar para si mesmo e pensar que quando eu estou mergulhado em um conflito interno de grande dor, eu tenho alguém para me consolar.
Esse Consolador que trará a verdade. A morte não existe. A vida continua. O Espírito pertence a toda a humanidade e o futuro pertence ao Espírito. E na maioria das oportunidades, nós vamos sim sentir saudade, vamos chorar, vamos lembrar com carinho, vamos sentir os nossos sentimentos e a nossa ternura por aqueles que partiram. Mas eles também sentem o mesmo por aqueles que ficam. Eles também têm sentimentos, eles também têm saudade, eles também têm ternura por aqueles que ficaram. E assim, um consola o outro. Um completa o outro. O outro vai procurando compreender que também chegará o momento de ir abraçar em espírito o ente querido. Assim, quando a morte vem em nossas famílias e leva consigo os jovens, sem pedir permissão, sem pedir licença, nós vamos dizer, Deus não é justo. Sacrifica este jovem que é forte, com futuro pela frente, e vai conservar a mim, que sou velho, que sou velha, que já não tenho mais forças, cuja existência está quase terminando. Por que não levou a mim? Porque levou o mais jovem. Porque ainda eu tenho que carregar a decepção de continuar vivendo enquanto o mais jovem partiu. É dessa forma que nós não entendemos a justiça divina. Porque nós medimos a justiça divina pela medida da nossa justiça. Na nossa lógica, no nosso entendimento, o mais velho tem que ir primeiro. Essa é a regra da existência. Mas a justiça divina não funciona de acordo com o que nós queremos. O Senhor dos mundos, por um simples capricho, iria nos punir de forma tão cruel? Esse que Jesus afirma que é bom e amoroso, nos faria tanta dor, tanto sofrimento? Precisamos entender que tudo tem uma finalidade, embora nós não conseguimos abarcar essa finalidade. Tudo acontece por uma razão de ser. Consolador. Entender que nós podemos sim sofrer a dor da separação. Que podemos chorar a ausência daquele que amamos. Que podemos nos interrogar em silêncio. Como é que se encontra o meu amado, a minha amada, na nova situação? Será que está bem? Será que está mal? Será que foi acolhido? Será que está abandonado? Nós nos preocupamos com esses entes queridos. Mas esse desespero, que é natural, não se justifica, porque não preenche o nosso vazio. Nós continuamos vazios, nós continuamos em dor, nós continuamos em sofrimento. E a nossa dor vai extravasando, vai envolvendo todos os demais que convivem conosco. Como é que fazemos então, Antônio? Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa existência atual não é feita só de tragédias, de decepções, de mágoas. Nós tivemos momentos alegres, nós tivemos recordações felizes, e nós precisamos recordar esses momentos. São esses momentos que vão trazer lágrimas para nós, de saudade, mas vai envolver o ente querido nessas lembranças maravilhosas, marcantes, com ternura, vão fazer com que a nossa memória envolva esses entes queridos, para que eles possam também se sentirem amados e não desamparados diante do nosso desespero. Então são recursos valiosos para nós liberarmos as nossas mágoas decorrentes da morte. Compreendendo o que eu estou dizendo, nós temos dois caminhos a seguir. Duas formas de chorar. Nós choramos para libertar ou choramos para prender? Tem lágrimas que prendem, tem lágrimas que libertam. Temos que escolher quais as lágrimas que nós choramos. Terminando o nosso encontro, nós vamos compreender que é preciso evitarmos a depressão diante da presença da morte em nossas famílias.
ante a morte de alguém que nós amamos, porque partiu. Ele não é culpado por ter partido. Ele não é culpado por ter viajado sem consulta, sem pedir permissão, sem pedir autorização. Ele não é culpado por sua vida encarnada ter terminado. O retorno para a casa espiritual era o momento dele, para onde todos nós iremos, todos nós seguiremos para lá. Mas aqueles que ficam, é preciso entender que nós existimos para aprendermos a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É aprender a nos amarmos, aprendermos a sermos amados. Compreendemos assim que o amor, que o Cristo Consolador, o outro Consolador é o mensageiro do amor. Em todos os momentos. O amor é a vibração de Deus. O amor é o grande final da nossa vida. E o amor também está presente na morte. O amor permite que após a morte do corpo físico nós nos libertemos. E somos abraçados por aqueles que estão nos esperando. E ao sabermos dessa conexão, nós podemos ter certeza de que o nosso ente querido, diante das escolhas da vida, da alegria, do comportamento como um todo, é recebido e é consolado pelos amigos espirituais, pelos anjos do Senhor. Então o grande final da vida não está na morte, mas está na vida, no seio eterno de Deus, em espíritos que nós somos. Não se equivoquem, não pensem que nós estamos sozinhos, que nós estamos esquecidos, que nós estamos abandonados. Nós precisamos acreditar. Precisamos aprender a falar com Jesus e a falar com a espiritualidade e a falar com o Pai. Porque a morte em si é ressurreição. Não a ressurreição do corpo, mas o ressurgimento do espírito que está libertado dessa carne. Dessa carne que adoece, dessa carne que envelhece, dessa carne que tem sofrimentos, dessa carne que se desespera. E a vida é a prova que nós escolhemos. A vida é a prova que nós teremos que cumprir. E durante todo esse processo, quais são as virtudes que nós estamos aprendendo a trabalhar? Eu trabalho a melhoria de mim mesmo ou eu trabalho em mim mesmo ainda o meu egoísmo, o meu olhar para o todo, mas sempre voltado para mim? Nós devemos cultivar, nós devemos aprender a lançar a semente que vai crescer e se desenvolver. E essa semente chama-se amor, e essa semente chama-se Consolador. Por isso que Jesus volta a dizer: eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos deve curar. Tua alma está triste? Eu sou o médico da tua alma. Sua alma está desesperada? Eu sou o médico da tua alma. Sua alma está mergulhada na solidão? Eu sou o médico da tua alma. Fale comigo. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procurem lá fora a consolação, porque o mundo onde vocês vivem não é capaz de consolar vocês. É um mundo de dor, é um mundo de sofrimento, é um mundo de angústia, é um mundo de expiação e de provas. Mas o amor de Jesus sempre estará presente, porque a sua luz nos acompanha o tempo todo. Basta ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Compreendendo dessa forma que a misericórdia, o consolo do Pai é lei divina. E essa lei divina é para todos, não há exceção. Não há aquele que é mais privilegiado do que o outro. Todos nós recebemos a lei divina desde que o Jesus nos falou que Ele era o Cristo Consolador e nos colocaria outro Consolador para nos acompanhar eternamente
mas nós ainda não o vemos e nós ainda não podemos ouvi-lo como deveria. Estamos a caminho desse aprendizado. Nosso tempo acabou. Meu amigo Adilson tem uma mensagem para dar, meu amigo Adilson? E eu vou encerrar com a prece, está bem? Senhor Antônio, só um por favor, pode rezar por mim? Por favor, você sabe a minha situação. Eu hoje não tenho onde dormir. Jorge. Estou em situação eu não terminei. Por favor, eu peço, por favor, que se coloque em meu lugar. Depois você fala com ele aqui que ele é o presidente, tá? Por favor, amigo. Vamos fazer a prece de encerramento e depois eu vou falar com a Roseli logo a seguir. Querido Mestre Jesus, que todos os nossos pedidos, que o nosso coração se eleve para compreendermos que na Tua presença sabemos do consolo que nós estamos sendo envolvidos. E assim, Mestre, na noite de hoje, todos que aqui estamos, apenas pedimos uma coisa: console-nos na nossa tristeza e nos dê a oportunidade de continuarmos a jornada para a qual nós encarnamos. Que fiquemos na Tua paz e na Tua luz, hoje e sempre.